Boa noite, vocês aí de casa. Estamos lá, o nosso Goiás Notícias na tela do Grupo Moreira TV. Eu me chamo Cavão Moreira da Silva. Vamos juntos com vocês trazer as notícias do que acontece aqui no nosso entorno de Goiás. Primeiramente, quero agradecer a vocês de casa pela humilde audiência. Eu também quero dar um beijo para a TV Ibope TV, onde faz suas funcionalidades e responsabilidade de exibir os números de audiência. Então, muito obrigado à nossa equipe da TV Ibope, para você aí de casa que está acompanhando o nosso Goiás Notícias. Já vamos abrir a edição do nosso Goiás Notícias com um caminhão que ficou atravessado na Avenida Progresso, em Senador Canedo, e derrubou o óleo diesel na pista. O vazamento deixou o trecho interditado e também escorregadio. Vamos juntos acompanhar as imagens que vocês estão vendo no exato momento que o caminhão tombou, né, que deixou a pista completamente escorregadio, colocando a vida de outras pessoas em risco. Olha, gente, dá para perceber que o trecho, né, que ficou completamente interditado. Ainda bem que não houve ferido. A gente vamos acompanhar juntos com você. O vazamento deixou, gente, o trecho escorregadio e obrigou a interdição da via e das equipes e as equipes do bombeiro e da SMT trabalham no local para garantir a segurança do cidadão. Senador Canedo, um caminhão ficou atravessado na Avenida Progresso, em Senador Canedo, nesta segunda 23, e acabou derramando óleo diesel na pista. O vazamento deixou o trecho escorregadio e aumentou o risco de acidentes e até de incêndio. Para conter o avanço do combustível, o Corpo de Bombeiros espalhou serragens sobre a via. Técnica utilizada para absorver o produto e reduzir o perigo. O motorista deixou o local após acionar a empresa responsável pelo veículo. A empresa apresentou a documentação necessária e ficou encarregada de fazer a desobstrução da pista. As autoridades informaram que não havia problemas com a carga transportada. A Superintendência Municipal de Trânsito interditou o trecho e organizou desvios para manter a segurança e evitar congestionamentos. As equipes permanecem no local e os trabalhos estão previstos para terminar até às 18 horas desta segunda-feira. A Defesa Civil e a Agência Municipal do Meio Ambiente também foram acionadas para avaliar possíveis impactos ambientais e acompanhar as medidas adotadas. Outro caminhão foi utilizado para retirar o diesel que ainda restava no tanque do veículo envolvido no incidente. Segurança em primeiro lugar. Agora, a Polícia Civil de Jataí afirma que uma carta encontrada com o suspeito de matar a professora Antônia Tomás de Vieira reforça a hipótese informa a hipótese de que o crime foi planejado. O documento foi escrito 4 dias antes do ocorrido. Gente, infelizmente, mais um caso de feminicídio aqui no nosso entorno de Goiás. Muitos desses casos de feminicídio acontece o quê? Não aceita o fim do relacionamento tóxico. Ah, por que você fala fim do relacionamento tóxico? Relacionamento tóxico é que aonde acontecem ciúmes, intrigas e também discussões diariamente. Por isso que isso se chama de relacionamento tóxico. Ou também pode acontecer feminicídio por não aceitar o fim do relacionamento. Que alguns ex que não querem ver sua antiga esposa ou esposa com outra pessoa para ser feliz, aí vai o quê? Ataca essa mulher. Gente, um caso novamente de feminicídio que vem se tomando à tona. Uma pergunta que eu faço: até que dia que esse caso vai parar? Até que dia que as mulheres podem sair na rua sem preocupar? Porque, gente, hoje em dia tá todo preocupado. As mulheres estão preocupadas de sair de casa porque pode ser agredida, pode ser assaltada, espancada. Até em sua própria residência acontece casos de mortes com mulheres indefesas.
Porque o companheiro não aceita o fim do relacionamento, gente. Aonde que o nosso Brasil vai parar com esse caso, gente? Vamos acompanhar esse caso bastante macabro dessa professora que foi brutalmente assassinada. Vamos acompanhar agora no nosso Goiás Notícias no Grupo Moreira TV. A Polícia Civil investiga um caso envolvendo a morte da professora Antônia Tomás Vieira, de 55 anos, em Jataí, no sudoeste goiano. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, o empresário Luciano Rosa Parreira, de 54 anos. De acordo com o delegado Marlon Luz, que conduz a investigação, foi encontrada uma carta no bolso do suspeito. O documento, datado 4 dias antes do crime, reforça a hipótese de que a ação foi planejada. O conteúdo não foi divulgado para preservar a família. O casal, que teve 4 filhos, estava separado havia cerca de 30 dias e morava em residências diferentes. Tudo indica, então, que se trata de um caso premeditado e a polícia investiga, então, como feminicídio seguido de suicídio. Exatamente. As circunstâncias, tanto do local de crime, né, toda a dinâmica envolvendo a separação do casal e o que foi encontrado ali e o que já se foi levantado preliminarmente, né, tudo é muito preliminar, indica que o autor buscava uma reconciliação. Caso essa reconciliação não fosse efetivada, obviamente ele já tinha essa ideia de matar a vítima. Por quê? Porque, primeiro, uma carta que foi encontrada no bolso dele, né, pela perícia criminal e pela Polícia Civil, que nós acompanhamos todos a perícia ali junto com o plantão policial, através do Dr. Gilson. E essa carta data do dia 17/3, né? A morte se deu no sábado 21, a morte, o feminicídio e o suicídio. E também pelo fato dele chegar ao local, obviamente, armado, né? Então, o cenário que se mostra é que ele tentava uma reconciliação, levou um urso de pelúcia também. Esse urso de pelúcia foi encontrado na cena ali do crime, né? Uma cena... Segundo a Polícia Civil, o homem foi até a casa da avó da vítima com a intenção inicial de conversar e tentar uma reaproximação. Após a recusa, ocorreram os disparos. Os corpos foram encontrados na calçada da residência. A arma usada, registrada em nome do suspeito, foi apreendida. A Polícia Civil irá ouvir familiares, testemunhas que estavam próximas e pessoas que conviviam com o casal. Os celulares dos dois foram recolhidos e passarão por perícia para auxiliar nas análises. A investigação segue em andamento para esclarecer todas as circunstâncias e a motivação do caso, que está sendo tratado como feminicídio. Caso, né, gente? Um caso bastante macabro. Gente, agora eu quero vamos dar um pouco de descontração, gente, porque você de casa que tem denúncias do seu bairro, buracos, aonde que você mora, mande aqui para o nosso Goiás Notícias, porque a gente aqui exibiremos mesmo. E a gente vamos falando desse contexto, nós de mandar essa denúncia. Aconteceu uma enchente no estado não, gente, de uma cidade no interior de Goiás, em Poços de Goiás, que uma chuva forte deixou várias casas de moradores alagadas. Essas imagens que vocês estão vendo são de um exato momento que a casa completamente de um usuário que enviou para nós aqui do nosso Goiás Notícias, gente. Olha como que está essa situação dessa casa, completamente alagada. Vamos acompanhar um pequeno trecho da reportagem, que nós exibimos também, né, nas nossas redes sociais. Vamos acompanhar agora esse pequeno trecho. A chuva intensa que caiu durante a madrugada desta Sagura 24, em Posse, no Nordeste goiano, provocou alagamentos no setor Bela Vista. Moradores acordaram com a água invadindo as casas e registraram vídeos mostrando a situação. Em um dos registros, uma moradora parece indignada ao mostrar a residência completamente tomada pela água. Ela relata que móveis e objetos pessoais foram atingidos e que episódios como esse têm se tornado frequentes na região em dias de chuva forte. Moradores afirmam que já haviam solicitado melhorias na drenagem do bairro e apontam que o volume elevado de água da madrugada agravou o problema. A Defesa Civil do município deve avaliar os pontos mais críticos e verificar se há risco para as famílias que vivem na região.
Até o momento, não há informações sobre feridos. Nosso telespectador também enviaram outro vídeo de completamente a casa alagada. Gente, dá para vocês perceber que os móveis ficaram completamente estragados, que o cachorro ficava mexendo com água, gente. É uma coisa bastante triste, né? Que vários moradores perderam seus eletrodomésticos, né? Que é bastante triste que a cidade Posse estava em risco de tempestade. Alguns celulares receberam uma nota de notificação da Defesa Civil alertando que pode haver novos riscos de tempestades aqui em Poços, Goiás. Vamos acompanhar o vídeo que nossa telespectadora enviou para nós aqui no nosso Goiás Notícias. Ok. Uma cozinha. Os quartos. Que tenha mais solidariedade, povo de Poços. Agora, gente, Jataí, pés de maconha foram encontrados no canteiro central das avenidas mais movimentadas na cidade. As plantas estavam em um vaso na decoração urbana e chamaram a atenção de quem passava pelo local. A descoberta foi feita por policiais penais durante uma vistoria. Os vasos haviam sido produzidos em um programa de ressocialização do presídio da cidade, mas a polícia afirma que o plantio não tem relação com o projeto. Vamos acompanhar agora. Pés de maconha foram encontrados plantados em um vaso instalado no canteiro central da Avenida Veriano de Oliveira Lima, uma das vias mais movimentadas de Jataí, no sudoeste goiano. As plantas estavam em meio à decoração urbana da região e chamaram a atenção de moradores e comerciantes que circulam diariamente pelo local. A descoberta foi feita por policiais penais durante uma vistoria realizada na avenida. Ao observarem os vasos usados na ornamentação pública, os agentes identificaram que um deles continha plantas com características de maconha. O caso foi imediatamente comunicado à Polícia Civil. Segundo a Polícia Penal, os vasos haviam sido produzidos por detentos do presídio da cidade dentro de um programa de ressocialização. Após a fabricação, as peças foram entregues à Prefeitura para uso em áreas públicas. As autoridades explicaram que as plantas não têm relação com o trabalho dos internos e que o plantio pode ter ocorrido posteriormente, já com os vasos expostos na avenida. As mudas foram recolhidas e levadas para a delegacia, onde passaram a integrar o inquérito. A Polícia Civil agora tenta identificar quem realizou o plantio e de que forma a ação ocorreu sem ser percebida. Não há, até o momento, suspeitos identificados. Realmente não tenha sido visto como projeto, quem disse é a Polícia Civil. Quem somos nós para julgar, não é? Vamos entrar em pequeno intervalo. A gente volta com mais edição aqui do nosso Goiás Notícias. E até já! Ilegais, drogas e eletrônicos foram apreendidos no caminho de Goiás.
estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Vitórias do povo brasileiro. Episódio 4. Pé de meia. Ó, recebi o pé de meia. Ué, como assim? É a poupança do ensino médio do governo do Brasil. Matriculou e frequentou, recebe todo mês e ó, pode sacar na hora. São R$1.000 por cada ano que você concluir. E esse valor fica guardado em uma poupança. Aí depois que formar, tá liberado. Eu consegui ficar firme nos estudos com a ajuda do pé de meia. E ajudou tanto que foi pé de meia e de sapato. De salto e tudo. Governo do Brasil, do lado dos estudantes, do lado do povo brasileiro. Gente, tá rolando muita dúvida sobre essa história de CNH sem autoescola, curso EAD, mudança no processo. Então vem entender o que realmente mudou. O governo do Brasil lançou o programa CNH do Brasil, que vai deixar tudo muito mais simples. Tem o mesmo rigor de sempre, mas com menos burocracia. A primeira novidade é que agora você pode escolher onde fazer suas aulas teóricas. Tem plataforma EAD do Ministério dos Transportes, EAD credenciado, autoescola tradicional e até escolas de governo, o que for melhor para sua realidade. Nas aulas práticas é a mesma lógica. Você pode escolher fazer com a autoescola tradicional ou com o instrutor autônomo, o que vai ser melhor para eles também, já que agora eles vão poder trabalhar de forma independente. E tem outra novidade. Agora são só 2 horas de aulas práticas obrigatórias e a CNH pode ficar até 80% mais barata. E o programa é universal, não precisa de CAD único nem nada. Qualquer brasileiro pode participar. Então bora tirar essa carteira logo? Outra dúvida clássica. A CNH social acabou? Não, ela continua. O programa não substitui. Ele, na verdade, só facilita e flexibiliza para que mais estados possam ampliar os atendimentos. E olha só, quando for tirar a CNH, cuidado para não cair em golpe. Nada de link estranho, boleto, Pix para liberar a vaga. CNH não funciona assim. É importante sempre checar tudo nos canais oficiais. É isso, a nova CNH é mais autonomia, menos custos e mais acesso para quem quer tirar a carteira. E aí, ficou com dúvida? Então manda aqui nos comentários. Tchau, tchau, até a próxima! E voltamos a apresentar o nosso Goiás Notícias no Grupo Moreira. Eu falei que ia ser rápido, gente. Foi bastante rápido o nosso intervalo comercial. A gente já vamos trazendo outra notícia que em Goiânia um homem foi preso suspeito de agredir o próprio filho. Uma criança autista de 6 anos. A situação chamou a atenção após o pai levar o menino ao médico. Gente, um tema que tem uma questão bastante relevante. Por quê? O filho é autista. Autista é uma doença, sim, não é uma doença física não, mas é uma doença. Gente, é uma questão bastante de... A gente não pode... como podemos dizer, nem tem como dizer. Por quê? Dizer do pai que o menino, que ele educou o menino para não ser ladrão. Como assim? É um caso que a gente iremos descobrir agora na tela do grupo. Então, pode rodar VT, a produção. Um homem foi preso em Goiânia após ser acusado de agredir o próprio filho, uma criança autista de 6 anos. Segundo a Polícia Civil, o pai afirmou que estaria corrigindo o menino. Versão que levantou suspeitas da equipe médica do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, UGOL, onde a criança foi atendida.
O homem levou o filho ao hospital alegando que o menino teria acordado com os olhos inchados e que um machucado teria sido causado por uma colher quente. O relato não convenceu os profissionais de saúde, que acionaram o conselho tutelar. Ao conversar com o pai, o conselho descobriu que ele próprio havia causado as agressões. A criança passou por atendimento médico, foi encaminhada à delegacia e submetida a exame de corpo de delito. A Polícia Civil aguarda o laudo para identificar a gravidade das lesões e determinar o enquadramento do caso. O registro inicial foi feito pelo delegado Rani Campos. Mas o caso deve ser transferido para uma unidade especializada após a conclusão dos exames. Como a família está na cidade há cerca de um mês e não possui rede de apoio, a criança permanece acompanhada pelo conselho tutelar. É um tema bastante relevante. Agora, em Goiânia, 4 pessoas foram presas suspeitas de tentar aplicar um golpe de R$ 200 mil contra uma idosa de 80 anos. O grupo passava por membros das Testemunhas de Jeová para ganhar confiança da vítima. Segundo a polícia militar, a idosa foi levada até uma agência bancária para realizar o saque, quando os funcionários desconfiaram da situação e chamaram a polícia. Os suspeitos foram presos em flagrantes. Um grupo formado por 3 homens e uma mulher foi preso em flagrante em Goiânia após tentar aplicar um golpe de R$ 200 mil contra uma idosa de 80 anos. Os suspeitos se passavam por membros das Testemunhas de Jeová para conquistar a confiança da vítima e convenceram a mulher a acreditar em um falso prêmio de loteria. A ação criminosa foi descoberta na tarde de sexta-feira 20, na região da Praça Tamandaré, depois que a polícia militar recebeu a informação de que a idosa poderia estar sendo enganada dentro de uma agência bancária. Segundo a investigação, tudo começou na segunda-feira 16, quando a suspeita abordou a idosa afirmando ter ganhado R$ 20 milhões na loteria. Ela dizia estar arrependida por motivos religiosos e ofereceu o suposto bilhete por R$ 200 mil. A idosa, acreditando na história, chegou a resgatar recursos da própria Previdência ao longo da semana. Na sexta-feira, a vítima foi levada pela golpista à agência bancária para sacar o valor. Do lado de fora, os outros 3 suspeitos acompanhavam toda a movimentação, aguardando o momento do saque. Funcionários da agência estranharam a situação e acionaram a polícia militar. 3 integrantes do grupo foram detidos do lado de fora da agência e a 4ª suspeita foi presa dentro do banco, ao lado da vítima. O dinheiro não chegou a ser entregue. O caso segue sob investigação para identificar possíveis outras vítimas do grupo. Né, gente? Como pode aproveitar de uma idosa que não tem esses recursos de tecnologia para definir se não é golpe ou não é, né, gente? Ainda bem, graças a esses funcionários bancários que desconfiaram, né, gente? Porque R$ 200 mil por um grupo de crime, um grupo, ainda mais Testemunha de Jeová, uma coisa que eu acho assim, gente. Tem pessoas que aproveitam da inocência de pessoas, porque um fato religioso, utilizaram um fato religioso. Pensa um pecado, né, gente? Porque assim, utilizar uma crença de uma pessoa para aplicar um golpe, meu Deus do céu. Eles merecem ficar o quê? Atrás das grades, gente. Não tem uma mínima condição disso, né, meu povo? Porque ainda bem que esses funcionários que perceberam esse exato momento e uma desconfiança, né? Porque R$ 200 mil hoje em dia é muito dinheiro, porque as coisas de hoje em dia não tá fácil não, né, Brasil? Agora a gente vamos para outra notícia. Calma aí, produção, porque vamos para outra notícia que um biólogo, Pedro, de 32 anos, sofreu uma queda mais de 6 metros de uma caverna em Posse, no nordeste de Goiás.
enquanto ele realizava uma pesquisa. Ele contou que se apoiou em uma das pedras, que acabou descendo. O pesquisador caiu aproximadamente de 6,5 metros para o interior da caverna, conhecida como Corujão. O biólogo Pedro Henrique Martins, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, contou como sofreu um acidente no último domingo 22. Enquanto realizava um estudo em uma caverna conhecida como Corujão, no município de Posse, no nordeste de Goiás. Durante a pesquisa, ele acabou escorregando e caindo de uma altura de aproximadamente 6,5 metros. A queda aconteceu depois que uma pedra usada como apoio se soltou. Segundo Pedro Henrique, tudo ocorreu muito rápido. Me aproximei demais da beirada e me segurei em uma pedra que caiu, eu acabei indo junto. Foram cerca de 6,5 metros de queda, tive só escoriações leves. Felizmente, os bombeiros chegaram rápido e fizeram um resgate muito seguro, relatou. Apesar da altura, o impacto foi reduzido graças à estrutura da caverna. O biólogo explicou que caiu entre duas pedras, o que ajudou a diminuir a força da queda. Se eu tivesse caído no centro da vertical, poderia ter sido muito pior, afirmou. O pesquisador também destacou que usava equipamentos de segurança como capacete, o que evitou ferimentos graves. Ele reconhece que a atividade que estava fazendo envolve riscos naturais. O acidente aconteceu por volta das 11 horas, na região do distrito de Barbosilândia. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram Pedro Henrique consciente, orientado e com escoriações leves, além de um corte na mão esquerda. Para chegar até a vítima, a equipe montou um sistema de descida controlada, utilizando técnicas de ancoragem e içamento para realizar o resgate de forma vertical e segura. Após ser retirado do interior da caverna, o biólogo recebeu atendimento PIAR e não apresentava complicações. Ainda bem que não sofreu nada. Agora, gente, em Anápolis, 2 adolescentes bateram um carro dentro de um posto de combustível e derrubaram uma bomba. Um jovem de 15 anos ficou ferida. A polícia investiga como que os menores tiveram acesso com o veículo. Põe as imagens da tela aí para nós, gente, do exato momento que esses adolescentes dirigiam esse carro que derrubou uma bomba de combustível. Gente, imagina se esse combustível espalhasse pelo posto de gasolina e começasse a acender chama de fogo, né, gente? Ainda bem que não houve nada de grave. Vamos acompanhar juntos agora na tela do Goiás Notícias Brasil. Um carro conduzido por 2 adolescentes de 15 e 16 anos invadiu um posto de combustível e derrubou uma bomba após uma batida em Anápolis, no sábado 21, na Vila Nossa Senhora de Abadia. O impacto assustou funcionários e clientes que estavam no local. As imagens mostram o veículo entrando no posto sem reduzir a velocidade. Ao fazer a curva, o motorista perde o controle, o carro atravessa a área de abastecimento e acerta uma das bombas, que é arrancada e cai no chão. Apesar do susto, ninguém que estava no posto ficou ferido. Uma funcionária que abastecia uma moto do outro lado da bomba correu quando percebeu o carro se aproximando. Segundo o Corpo de Bombeiros, o adolescente de 16 anos foi levado por terceiros antes da chegada das equipes. Jay Alvin, de 15 anos, recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao hospital estadual de Anápolis e Ana com ferimentos nos 2 joelhos. Ainda não há atualização oficial sobre seu estado de saúde. Os bombeiros informaram que não houve vazamento de combustível nem risco de incêndio. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Em outro caso semelhante, em Águas Lindas de Goiás, uma mulher de 28 anos, que estava alcoolizada, perdeu o controle do veículo e atingiu outra bomba de combustível, causando derramamento de gasolina e etanol no local. E para finalizar o nosso Goiás Notícia, vamos disponibilizar aqui o nosso QR Code ao lado, onde vocês podem acompanhar os nossos pequenos trechos de reportagem e matéria aqui no nosso Instagram. E aproveita e segue lá
você ficar acompanhado das alguns trechos de notícias. Aqui você também no nosso canal do YouTube, você pode acessar os nossos reportagens e jornais completíssimos. E vou esquecer, antes de falar uma coisa, que vai ter uma novidade aqui na tela do Grupo Moreira, mas eu não vou falar não, você vai descobrir ao longo do nosso programa. Então a gente ficamos por aqui. Um beijo para vocês aí de casa e obrigado pela incrível audiência. Um beijo novamente e até quarta-feira, se Deus permitir. Então, tchau!